A gente vem aqui, essa casa pela primeira vez, é essa casa que, pelo nome que tem, já demonstra, né? Ser uma casa onde o amor, a caridade e o trabalho se fazem presentes sempre. Conforme o Roberto falou, nós vamos apresentar um estudo denominado Um Desafio, que é um estudo que nós preparamos a partir da lição 147 do livro Caminho, Verdade e Vida, que nós certamente vocês devem conhecer, um livro que foi titulado pelo escritor Emmanuel ao nosso Francisco Cândido Xavier. Nós vamos fazer a leitura da lição, em seguida nós vamos começar então as nossas reflexões da noite, trazendo aí o que nós preparamos então. Então a lição se chama Um Desafio e nos fala o seguinte: e agora, por que te detens? Isso é uma passagem que está no livro dos Atos, no capítulo 22, em seu versículo 16. E Emmanuel fala-nos o seguinte a respeito dessa passagem. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em fase da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe a Ananias, em advertência fraterna: e agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província da nebulosa queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. As palavras exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades do serviço como Salvador. E, para todos nós, que recebemos as dádivas divinas de mil modos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Meus irmãos, nós viemos aqui e estamos trazendo a todos vocês um desafio. E gostaríamos imensamente que todos o aceitassem. Se ainda não o aceitaram, que o aceitassem a partir de hoje, né? Para a gente começar as nossas reflexões, é interessante a gente falar que tudo que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos buscar no livro Religião dos Espíritos, que também é uma obra que foi ditada por Emmanuel, ao Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e também buscamos subsídio no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da Pentateuco Kardeciana, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro. Que todas elas são obras da codificação de Kardec e obras que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar. Não é ler, é estudar, é bem diferente. Bom, nos Atos dos Apóstolos, lá em seu capítulo 22, nós vamos encontrar Paulo apresentando sua defesa diante da multidão em Jerusalém, após ter sido preso pelas autoridades locais, devido à sua conversão aos ensinamentos do Cristo. Alguém aqui conhece a obra Paulo Estevão? Conhece. Então, assim, nós vamos falar muito de Paulo Estevão, vamos falar de Paulo, vamos acreditar Paulo nesse porquê de defesa. Então, vamos falar muito dele. É importante que a gente tenha um certo conhecimento. Quem não leu a obra, recomendo antes que leia, que vale muito a pena. É uma obra maravilhosa de Chico Xavier, também por Emmanuel. Bom, então foi aí no capítulo 22, lá, que Emmanuel buscou no seu versículo 16 a preciosa lição que nós vamos falar hoje. E, como sempre, é uma lição que nos faz, como todas as lições de Emmanuel, convite ao trabalho
e convite para que nós nos tornemos melhores a cada dia. Nesse capítulo, né, então, capítulo 22 de Atos, nós temos Paulo falando o seguinte: homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E ele falava numa língua hebraica, então todos prestaram muita atenção no que ele falava. E ele disse o seguinte: quanto a mim, sou homem judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho de anciãos, dos quais, ainda levando carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados, para trazer presos para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Porém aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Quem leu o livro Paulo e Paulisteiro, essa passagem do livro é uma coisa assim, maravilhosa, maravilhosa. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, Paulo ficou cego, né? Tanta luz que Jesus emanou. Então, como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão daqueles que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te ordenou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz na sua boca. Porque lhe has de ser testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós chegamos exatamente nesse ponto, nós chegamos lá no versículo 16, que Emmanuel utilizou para trazermos essa lição. Nós não vamos ler o capítulo todo, são mais 14 versículos, né? Nós vamos interromper a nossa leitura aqui, mas a gente sugere que cada um possa pegar, né, esse capítulo 22 dos Atos e terminar a leitura, para que tenha, naturalmente, conhecimento dele por completo, né? E já recomendamos também a leitura de Paulo Estevam. Já havia, quem já leu o livro já percebeu como que essa lição de Emmanuel está completamente conectada ao Paulo Estevam, né? É sabido, meus irmãos, que Paulo, até então Saulo, por sua condição de autoridade à sua época, gozava, né, de inúmeros privilégios. E até o ocorrido das portas de Damasco, que foi essa passagem que nós acabamos de falar, né, ele abusou ao extremo disso. Ele combatia de forma veemente qualquer coisa, qualquer pessoa que lembrasse os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso grande irmão Jesus. É sabido também, como nos relata Emmanuel lá no Paulo Estevam, que Saulo estava se dirigindo a Damasco exatamente com o intuito de levar preso consigo
todos os adeptos do Cristo. Aqueles que já conheciam, aqueles que já praticavam os ensinamentos do Cristo, notadamente Ananias. Por quê? Ananias foi quem o apresentou a Abigail, que era a noiva de Paulo, né? Os ensinamentos do mestre. Então ele já foi lá com esse intuito de levar preso para punir, para exterminar, na verdade, né, todos os seguidores de Cristo que ele encontrasse lá, que era o que ele fazia. Como sabemos também, Paulo, por sua autoridade, exatamente por ser uma autoridade romana, muito letrado, ele tinha esses privilégios todos e abusava, né, totalmente disso. E no contexto dos Atos dos Apóstolos, o ato de batismo que nós falamos, ele representa aí um ato simbólico de fé e obediência a Deus. Mas e esse? Por que te depende que Ananias falou? Por que esse ensinamento, por que esse questionamento é importante para todos nós? Provavelmente muitos de vocês já devem ter até resposta para esse questionamento que nós estamos falando. Por quê? É importante, meus irmãos, porque nós, com todo o conhecimento que nós já trazemos, muitas vezes nós vacilamos ainda na nossa fé. E este questionamento de Ananias a Paulo vem nos chamar a atenção a isso. É importante ainda, meus irmãos, que apesar de todo o conhecimento que já trazemos, muitas vezes a gente ainda insiste em alimentar o homem velho que está dentro de cada um de nós. É importante ainda porque em muitas situações da nossa vida, nós, infelizmente, nós lamentavelmente, insistimos em velhos erros. E nós ainda não fomos capazes, como Paulo foi, de aceitar com fé e obediência as leis divinas. A gente ainda vacila bastante, infelizmente. E ele, Paulo, que inicialmente perseguia os primeiros cristãos, foi a Damasco exatamente com este fim, tem a visão do Cristo da forma que nós vimos, né? O Cristo ali com todo o seu amor, com toda a sua caridade, ele, depois de ter ficado cego, ele entra, né? Ele é levado, na verdade, até Damasco, recebe a visita de Ananias, e neste momento ele já revê os seus conceitos e atende o chamado de Jesus. E, como sabemos na história, ele vai ao longo da sua vida, até o seu desencarne, se transformando num grande divulgador da doutrina do Mestre Jesus. Ele vai se transformando ao longo da sua vida num valoroso discípulo do Evangelho. Todos nós, já trazemos dentro de nós a semente do bem, uma semente do bem, mas, infelizmente, apesar disso, de vez em quando, quem de nós não dá o seu tropeço? E às vezes, esses tropeços são em coisas muito simples. E a gente faz isso muitas vezes até sem perceber. Em situações do nosso dia a dia, situações corriqueiras do nosso dia a dia, coisas bobas. Né? A gente, de vez em quando, pisa no pé de alguém, às vezes nem percebe que fez, mas a gente pisa, a gente ainda pisa. Né? A gente ainda, às vezes, fala mal de uma pessoa ou age de uma forma que a gente não gostaria que agisse com a gente. Nós não somos perfeitos, não é mesmo? Se fôssemos perfeitos, ninguém de nós estaria aqui. Né? Nós estamos ainda no processo de evolução como espíritos que somos. E sermos melhor a cada dia é um grande desafio para nós. E esse é o desafio que nós estamos trazendo para vocês hoje, para todos nós, inclusive para mim. Ser melhor a cada dia. Pode ser difícil para alguns, para outros nem tanto, mas é um desafio que todos nós temos a total condição de vencer e de cumprir.
de aceitar e cumprir esse desafio, né? Nós podemos ter certeza disso. E, como nós vimos, né, um desafio é o nome da lição que nós estamos estudando na noite. E por quê? Que para nós é ainda um grande desafio tornar-se ser melhor a cada dia, praticar a caridade da melhor maneira possível. Por que ainda é difícil? Porque a gente ainda sofre muitas interferências do meio ambiente, do colega de trabalho, do irmão, de uma pessoa que se encontra na rua, das condições que a gente vive, na televisão, no jornal que a gente lê. A gente sofre muita interferência. E para nós, para quem quer se tornar um verdadeiro cristão ou um verdadeiro espírita, a gente tem que saber que não devemos nos deter diante do grande trabalho que existe à nossa frente que a gente realiza. No início da nossa fala aqui hoje nós falamos do nome da casa e falamos também que uma casa com o nome desse é um local, com toda certeza. Uma casa que tem um nome desse não pode ser um local que não seja de trabalho. Não? E a gente tem certeza que, Roberto pode falar para vocês melhor que eu, tenho certeza que deve ter tarefa, porque qualquer um de nós possa abraçar aqui nessa casa. Ou nessa ou outra qualquer. Né? E mesmo fora da casa espírita, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer que vai nos auxiliar na nossa melhoria, que vai fazer com que a gente se torne melhor a cada dia. Fato é, meus irmãos, que nós já conhecemos sobre a realidade espiritual e também sobre as leis divinas. E é de se esperar que cada um de nós faça algo a respeito disso. E que a nossa conduta seja pautada nesses conhecimentos que já traz e nessas verdades que nós já conhecemos. Já conhecemos muito da lei divina e é conveniente que a gente se movimente sempre em direção à realização do bem. É procurar discernir o bem do mal e lutar do lado do bem. Sempre. E eu não vou lembrar exatamente, não anotei aqui, não vou lembrar exatamente, mas tem uma lição de Emmanuel. Não vou lembrar, não vou nem tentar lembrar, porque mas é uma lição que marcou muito uma fala que ele nos traz, que é muito importante que cada um de nós não deixe aquilo que a gente tem que fazer na responsabilidade do outro, sobretudo na responsabilidade dos nossos mentores espirituais. Então cada um precisa entender o seu papel, precisa identificar aquilo que precisa fazer e arregaçar as mangas e trabalhar. Mas, com tudo isso, por que, então, ainda nos detemos? Repetimos aqui a pergunta de Ananias. Por que nós ainda nos detemos? Se nós sabemos que a vida não termina no túmulo, que a alma sobrevive à morte do corpo físico e que não podemos desperdiçar tempo com coisas significantes, levando a nossa existência como se não houvesse amanhã. Nós sabemos que não há amanhã. Nós sabemos o que a espiritualidade, o que Deus preparou para nós. O que Deus espera de nós? É a nossa elevação, a nossa perfeição. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos atingir esse grau de perfeição que Deus preparou para todos nós. Por que nós nos detemos? Por que nós passamos a vida preocupados simplesmente em amealhar tesouros na terra, se nós temos consciência de que os únicos tesouros que nós levaremos conosco ao desencarnarmos são as nossas virtudes morais que nós vamos conquistando a cada dia durante a nossa existência. Uns conquistam mais rápido, outros mais devagar, mas o caminho está aberto para todos nós. Então, meus irmãos, cabe a cada um de nós refletir e identificar, descobrir,
quais são os fatores que estão dificultando, até mesmo travando, retardando aí a nossa caminhada, a nossa marcha, como a nossa elevação moral. Nós trouxemos alguns exemplos aqui e espero que nenhum de nós se enquadre nenhum deles. É difícil, porque a gente é bem perfeito, né? Mas a gente tem aqui alguns fatores que fazem com que a gente realmente atrase um pouco a nossa caminhada, atrase um pouco a nossa marcha, né? O primeiro deles é a gente seguir certos padrões que a sociedade, certos padrões de comportamento que a sociedade nos dita. Muitas vezes, né, ela nos impõe alguns comportamentos e nós os seguimos, mesmo sabendo não ser este o melhor caminho que temos a seguir. E muitas vezes, ciente de que aquilo que nós estamos fazendo nos traz a oportunidade de nos aprisionarmos em determinadas situações que às vezes podem nos parecer seguras, confortáveis, mas na verdade não são. Um segundo fator que dificulta muito a nossa evolução é o tal do egoísmo. Por muitas vezes, a gente vive em função da gente mesmo. E isso impede que nós enxerguemos a necessidade do irmão que está do meu lado. Por quê? Porque o egoísmo nos domina. E junto do egoísmo, para piorar um pouquinho, tem o orgulho, que é um fator paralisante, que prejudica por completo o nosso andar, a nossa marcha. E, lamentavelmente, ele muitas vezes nos envolve em algumas situações do nosso dia a dia, né? E é muito comum a gente estar envolvido com uma tarefa dignificante, né? Em algo que faz bem ao próximo, e até a nós mesmos, que a gente faz o bem ao próximo, mas é aquilo que a gente faz. Quem mais recebe somos nós. É quem faz. Né? Então, muitas vezes nós somos envolvidos numa situação dessa, numa tarefa dessa, mas vem alguém e fala qualquer coisa com a gente acha aquilo inconveniente, a gente melindra, a gente acha ruim, a gente simplesmente desiste e vai embora. Por quê? Porque eu amo, eu sou bonitão, ninguém pode falar nada comigo. Tudo que eu faço está certo. Não é assim. O orgulho, meus irmãos, ele não permite que nós ouçamos, né, que a gente escute com agrado, com agrado, né? Qualquer crítica que nos são dirigidas. E muitas vezes, aquela crítica que está sendo feita porque aquela pessoa que está do nosso lado, está nos criticando, enxergou algo que a gente não está enxergando. Né? E a gente não consegue refletir nisso. A gente não consegue refletir, gente, eu estou errado, vou mudar meu comportamento, vou melhorar meu comportamento. Por quê? Eu sou orgulhoso. Eu não aceito que ninguém fale nada comigo. E dois outros fatores que geralmente andam juntos também e que nos travam bastante a nossa caminhada é o desânimo e o desalento. O desânimo quase sempre vai trazendo certo desalento para a pessoa que é desanimada. São fatores que realmente nos prejudicam e nos trazem adversidades, nos trazem dificuldades. Só que nós temos que nos lembrar o seguinte: se nós temos adversidades que nos levam ao desânimo e ao desalento, lembremos o seguinte: a cada momento o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho como um serviço edificante para que aprendam a criar o bem, que eles criam luminoso caminho para a glória da criação. Vou repetir. Se temos adversidades que muitas vezes nos levam ao desânimo e ao desalento, lembremos que, a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como um serviço edificante para que aprendam a criar o bem, que eles criam luminoso caminho para a glória da criação. Eu não inventei isso.
Quem nos fala isso é Emmanuel, de novo. Eu sou super fã de Emmanuel. Os livros deles, as lições, eu sou super fã. Ele nos fala isso exatamente no livro Religião dos Espíritos, nós citamos no início. E tem uma passagem lá dos mensageiros, da história de André Luiz, que fala, do livro dos mensageiros, que fala, né? Quem se desespera já perdeu a metade da luta. Então, meus irmãos, se está com dificuldade, está com boa adversidade, a primeira coisa é não desesperar. É procurar entender o problema, procurar entender o que pode estar causando aquele problema e na raiz. Se não consegue resolver sozinho, procura ajuda. Sempre vai ter alguém que vai te ouvir, que vai poder te ajudar. Às vezes só ouvir, já te alivia o coração. Né? Então, está com dificuldade, está com adversidade, lembra disso, não se desespere. Porque quem se desespera já perdeu a metade da luta. Vamos lembrar também, agora o Joana de Ângeles nos traz. Vocês já viram falar o SOS de Joana de Ângeles, que é o silêncio, oração e serviço. Muitas vezes a gente está todo desesperado, vamos recolher, vamos ficar em silêncio, vamos pensar a respeito daquele problema. Vamos orar a Deus que nos dê uma solução para aquele problema. Vamos pedir ajuda, né, à espiritualidade maior, porque eles sempre estão dispostos a nos ajudar. Mas é claro, a gente tem que sair do lugar. E o serviço, né, então SOS, silêncio, oração e serviço. A gente está com problema, vai fazer qualquer coisa útil. Você vai esquecer o seu problema. Ou você vai ver que existem pessoas com problemas muito maiores do que o seu. Né? E mais um fator que nos prejudica, que trava a nossa evolução, é o repouso excessivo. É ficar à toa. Né? À toa demais, de novo. Tem um amigo que fala, se fica muito à toa, passarinho faz ninho na cabeça, faz ninho na cabeça. Ele sempre fala isso nas palestras dele. Então, o repouso excessivo, por que ele é ruim para nós? Porque ele pode anular a divina oportunidade que Deus nos dá. Já que o tempo vazio, o tempo de ócio, em ócio, né, ficar à toa, é flagelo na alma de qualquer um. E ele trabalha em favor das energias nocivas que devastam as nossas vidas. Lembram da ferrugem, da enxada que você deixa no cantinho da sua casa? Ela mora, está ali, toma sol, toma chuva, o que acontece com ela? Ela não tem semente, está sem semente, ela vai enferrujar. É o que vai acontecer com a gente. Se a gente ficar à toa demais. Né? E tem aquela, lembra também do joio, né? Do joio que tá lá, ele nasce no meio do trigo e destrói a rotação de trigo. Então, meus irmãos, tudo isso atrasa a nossa evolução, o nosso crescimento, e tem uma série de outros, né, que eu listei aqui, que a incapacidade de perdoar é um problema seríssimo, e muitas vezes até a incapacidade de se auto-perdoar. Né? A gente, certamente, muitos de vocês conhecem pessoas que muitas vezes cometeram um ato falho há 10 anos atrás, mas elas são capazes de se auto-perdoar, elas se punem até hoje. Tem 10 anos que eu fiz uma bobagem e eu estou me punindo até hoje por isso. E estou quieto, estou parado no lugar. Porque isso me segurou, isso me travou, isso não deixou eu ir à frente da minha vida. Então, o auto-perdão, o autoconhecimento são fatores que a gente tem que procurar praticar, para que a gente também possa crescer, para que a gente possa aceitar esse desafio de não nos deter. Né? E aí tem mais a intolerância, a imprudência, a falta de autoconhecimento que eu acabei de falar, né? A inveja, o ciúme, tudo isso são fatores que vão nos atravancar ali. E tem remédio para isso? Tem. Emmanuel acabou de falar para a gente. Trabalho na seara do bem e fé raciocinada.
trabalho na seara do bem e fé raciocinada. São excelentes remédios para qualquer dor que a gente tenha. Tenhamos, meus irmãos, em nossos corações a fé raciocinada, o otimismo, a esperança, lembrando sempre que a oração é um recurso abençoado que Deus nos concedeu e que nos dá coragem e nos dá força para que a gente possa agir. Assim, nós nos sentiremos fortalecidos para seguir em frente, sem nos determos diante dos obstáculos, vencendo tanto as barreiras que nós encontramos dentro de nós mesmos, quanto aquelas que a gente encontra aí fora. Então, gente, fé raciocinada é tudo. A gente tem que ter fé e saber o que a gente tem fé. Dessa forma, nós vamos nos sentir fortalecidos para seguir em frente, sem nos deter diante desses obstáculos, vencendo essas barreiras todas que a gente tem dentro de nós, como eu falei, e também essas barreiras que a gente encontra no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com o esposo, com a esposa, com um parente mais difícil. E não, sobretudo, não duvidemos da nossa capacidade de sempre fazer o melhor. A gente sempre pode melhorar um pouquinho. Eu fiz hoje, amanhã eu posso fazer melhor. Porque é sempre possível fazer um pouquinho mais. Jamais devemos acreditar no poder absoluto das circunstâncias, das situações adversas que se mostram diariamente na nossa vida, na nossa caminhada. Porque nós somos muito fortes e nós podemos vencê-las com a orientação de Deus, do Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais que não nos abandonam um segundo da nossa vida. Então, se a injúria te persegue, trabalhe a serviço. Se a calúnia te apedreja, trabalhe a serviço. Se a mágoa te abraça, trabalhe a serviço. Se o obstáculo te aborrece, trabalhe a serviço. Tudo isso nos ensina a espiritualidade superior. Trabalhe sempre na seara do bem. Trabalhe naquele trabalho que você possa fazer o melhor para os outros. Porque aí você vai encontrar a solução para os seus problemas, vai esquecer um monte de problema, é estranho falar resgatar suas coisas, não é isso, mas você vai evoluir. Finalmente você vai evoluir. É isso que vai acontecer. Né? Por quê? É através do trabalho que nós vamos conquistar o respeito das pessoas que nos cercam, a riqueza da experiência, a simpatia dos demais, o tesouro da simpatia, a solução para qualquer tipo de tédio que a gente possa ter e, sobretudo, o socorro para toda dificuldade que a gente possa ter. Meus irmãos, ascensão, evolução e progresso só vem antes do trabalho no dicionário. Você não vai ter progresso se você não trabalhar. Então, progresso só vem antes do trabalho no dicionário. Lembremos sempre que o trabalho daqueles que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o Espírito caminha, nascendo da ascensão e em harmonia com as leis de Deus. E já que nós falamos em caridade, é importante relembrar a questão 886, lá do Livro dos Espíritos, né? Que nos apresenta
o conceito de caridade como Jesus a entendia. Os Espíritos perguntavam aos Espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu queria falar do BIP espírita: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Para nós, que já conhecemos bastante da lei divina, nós que abraçamos a doutrina espírita, nós temos que dignificar essa doutrina que nos consola, que nos liberta, vigiando a sua pureza, a sua simplicidade, para que nós colaboremos, sem perceber, para que não colaboremos sem perceber, nos vícios da ignorância, nos crimes do pensamento. Por quê? Espírita deve ser o nosso caráter, ainda mesmo se nos sentimos em reajuste, depois de alguma queda. Tive uma queda, tive um problema, gente, eu sou espírita, vamos contar com o espírita. Espírita deve ser a nossa conduta, ainda mesmo que nós estejamos em duras experiências, passando por aquele momento mais difícil que a gente possa imaginar, que possa existir. Espírita deve ser o nosso nome, ainda mesmo que respiremos em aflitivos combates conosco mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de nossa instituição, ainda mesmo que por isso nos faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. A gente não tem que esperar honraria terrestre. Não tem. Doutrina espírita, meus irmãos, quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Aguardemos então na nossa existência como sendo a nossa responsabilidade mais alta, porque dia virá em que seremos naturalmente convidados a prestar contas. Indo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. A gente tem duas coisas que a gente sempre fala, Nós que somos espíritos, sempre escuta, sempre fala. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. E reconhece o bom cristão pelas suas obras. E a obra só vem de trabalho. Então, meus irmãos, observemos que tudo que nós falamos até aqui vem de encontro a essa lição 147 do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente leu no início. Vejam só, Emmanuel nos alerta que inúmeros beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte, que ele domina província nebulosa da queixa. Qualquer coisa é obstáculo, qualquer coisa eu vou queixar, vou reclamar. Tem coisa mais chata que a gente reclamar, a gente queixa o dia inteiro? Ninguém suporta. Não é bom para ninguém. E Emmanuel continua nos dizendo o seguinte: muitos reclamam não ter conhecido as verdades do Evangelho na mocidade ou nos dias de fartura, mas na idade adulta ou nos tempos difíceis se mantêm nas mesmas tendências inferiores que sempre cultivaram, nas mesmas atitudes que sempre praticaram, sempre tendo uma desculpa por não desatar os nós que os prendem no círculo da ignorância e da falta de ação. Então tem aquelas pessoas que no dia, quando tem condição de fazer algo, não faz. Quando é jovem, não vou deixar para fazer amanhã. Quando está mais idoso, já não vou conta de fazer mais. Isso Emmanuel nos falou, E ainda, nos dizeres de Emmanuel, aqueles que, nas palavras, demonstram sempre uma grande boa vontade.
a boa vontade de ajudar, de construir algo, mas que não passam disso. Se são chamados ao trabalho, eles não vão, não se lançam no trabalho e falam que não tem recursos, não tem saúde, não tem tempo, não tem forças para isso. Ou seja, sempre terão uma desculpa para continuarem presos ao ciclo da ignorância e à falta de ação construtiva. E Emmanuel chama essas pessoas, não sei se se lembram, de operários contraditórios. Por quê? Quando dispõem de forças físicas, de forças orgânicas, querem o repouso, querem ficar à toa. Porém, quando doentes, alegam ter saudade do serviço, ou seja, na saúde não fez, porque não quis. Quando está doente tem saudade? Isso não existe. E ele ainda nos fala em expressões destrutivas da personalidade, que são as nossas más tendências, que nós precisamos combater. E ele ressalta que em qualquer posição que nós estejamos, em qualquer tempo, ou seja, em qualquer época, nós estamos cercados de possibilidade de trabalho. Estamos sempre cercados de oportunidade de serviço. Basta olhar para o lado, para trás, para frente, que nós vamos ver algo, nós vamos identificar algo que a gente pode fazer. Mínimas que sejam. Ouvir uma pessoa simplesmente. Um bom dia, muitas vezes. Simples bom dia, muitas vezes, alegra, aquece o coração de uma pessoa. E Emmanuel nos fala mais ainda, né? Ele fala que a expressão que foi dita por Ananias a Paulo, lembra qual foi? Lembra, né? E agora, por que te detens? Foi dita para todos nós. E que merece que ela seja refletida por todos nós, já que nós, com toda certeza, já recebemos inúmeras dádivas divinas, inúmeros convites, apelos e socorros do plano espiritual. Nós já recebemos inúmeras dádivas divinas, a própria vida nossa própria vida é uma dádiva, né? Já recebemos convite para o trabalho quantas vezes? Já fomos socorridos quantas vezes pelo plano espiritual nas nossas dificuldades? Não tenhamos dúvida, meus irmãos, disso. Já estamos prontos a lançarmos ao trabalho. Então, se torna necessário que a nossa ação, no sentido de praticar a caridade como Jesus entendia, como falamos atrás, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, já está na hora, já pode lançar isso. É importante também que nós estejamos atentos às instruções que o Espírito de Verdade nos deixou em Paris no ano 1862, que está lá no item 5 do Evangelho, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Os Obreiros do Senhor. Nos fala o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais do que tiverem esperado. Felizes os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que souberdes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que, daí, não viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá
e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de não parardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a fizestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo derrotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpe o salário dos servidores animosos, pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Como nós falamos, trata-se de uma instrução dada no ano 1862, em Paris, por Espírito da Verdade do Livro dos Espíritos, ou seja, são 163 anos atrás. E muitos de nós ainda não entendemos isso. Né? E se a gente voltar nesse mesmo capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no seu item 2, nós vamos encontrar outra instrução dos Espíritos que nos fala a respeito disso. Dessa vez ela foi dada por Constantino, Espírito protetor em Bordeaux, França também. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas faltava-lhe o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. A preguiça de novo, olha. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Gente, além de não trabalhar, comete atos culposos. Que dizer dessas pessoas, né? Daquelas pessoas que hajam blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação na família, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cebado em todas as ignomínias da humanidade? Que será deste? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, entreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora nem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Ao baratar-te o seu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha linha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem-amados, sois obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que disseis: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela,
Ei-vos no momento de embolsar o salário. Entregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Todos nós, com toda certeza, já fomos chamados ao trabalho. Então, meus irmãos, que nós possamos definitivamente entender, atender, descobrir ao chamado do Senhor. E que essa seja a nossa última hora. Porque sejamos, de fato, os trabalhadores da última hora e aproveitemos bem para fazermos jus ao salário tão justo e generoso do Senhor. Que nós possamos estar atentos às recomendações e ensinamentos que Emmanuel nos trouxe nessa lição, entendendo, por fim, que a expressão "e agora, por que te detens?" é um convite para que cada um de nós possa viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, buscando sempre a nossa transformação espiritual, a nossa elevação moral, através da prática da caridade, do aprendizado constante, por meio da instrução e da educação do Espírito. Jesus não falou somente para o povo de sua época, e sim para todos nós que somos espíritos imortais. Desafio está lançado, que todos nós possamos aceitá-lo. Agradeço imensamente a vocês todos pela paciência em me ouvir, a casa pelo convite. Espero que eu tenha conseguido cumprir aquilo que foi proposto hoje. Obrigado a vocês todos.